Você já deve ter parado para pensar por que algumas pessoas, ou talvez você mesmo, teve contato com bons livros de desenho, boas revistas de desenho, bons cursos de desenho e não consegue resultados bons? Você deve estar pensando que é o dom, né? Não. Mas tem coisas que estão para além disso, tá? Muito além da questão técnica e de dom, que as pessoas não trabalham, que faz uma diferença enorme na carreira delas, tá? E eu, na hora de tentar aprender a desenhar, desde quando eu comecei a me aventurar no desenho, eu percebi que tem alguns elementos aqui que, se você não trabalha, né, você acaba sofrendo muito e acaba não tendo bons resultados. Então, para ter bons resultados, você tem que trabalhar os elementos que eu vou trazer neste vídeo de hoje, tá? E o que eu vou trazer para você hoje vai mudar totalmente o seu modo de enxergar o ofício desenhista, tá ok? Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Vale destacar que eu ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que saíram inclusive do nível amador para o profissional. Se você quiser fazer como eles, aí você tem que conferir o nosso curso de desenho online. Tem o link na descrição, clica aí e começa já. Então aproveita, deixa o like aqui, tá? Destacar que a gente tem vídeo de segunda a sexta praticamente, tá? Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações, tá ok? E se você não segue a gente no Instagram, segue depois, blog Desenho Online, tá ok? Então vamos falar sobre essas dificuldades que praticamente elas ficam veladas, né? O pessoal às vezes não comenta tanto como deveria, tá? Você pode ter bons livros, bons métodos. Se você não sabe isso, infelizmente, você vai ralar pra caramba para aprender a desenhar. Então trabalha nesses pontos que eu vou falar agora. Então vamos começar destacando a questão da ansiedade. É isso mesmo. A ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, mesmo que seja em alguma medida, tá? E essa ansiedade interfere em diversos pontos da nossa vida, tá? No desenho não poderia ser diferente. Às vezes você vê o seu colega desenhando super bem, né? Você fala, nossa, eu queria desenhar igual esse cara. Mas você esquece, às vezes não sabe que você tem uma natureza às vezes diferente do seu colega. Às vezes ele passou por uma série de pontos que ele trabalhou na vida dele que ajudou ele a desenhar mais rápido, tá? Então, assim, às vezes você tem uma configuração que é um pouco diferente da dele, tá? Às vezes ele desde pequeno desenvolveu a questão da criatividade, ou às vezes ele desde pequeno fazia algumas observações que você não fazia no dia a dia e que fez total diferença para o caminho dele. Então, são coisas que ele conquistou em anos. Então, não é uma questão às vezes de você fazer igual ele. Às vezes ele vai aprender a desenhar bem, no nível aceitável, sei lá, de mangá, em 3, 1 ano. E às vezes você vai gastar às vezes o dobro. Então depende muito. Então você tem que tomar cuidado com a ansiedade, que inclusive essa falta de controle, né, que é querer o resultado antes do tempo certo para aquilo, isso faz com que você às vezes desligue do desenho, né, desmotive com o desenho. Então se você quiser manter-se motivado, você tem que controlar essa ansiedade. Então existem várias estratégias, né? Tem, por exemplo, exercícios de origem chinesa, japonesa, existem algumas práticas, inclusive, tá? O meu objetivo não é trazer isso agora, tá? Mas é pincelar para você que você tem que controlar essa ansiedade. E ela é muito danosa porque, inclusive, ela traz outras doenças, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Então a gente vai tocar agora no segundo ponto, que está para além da ansiedade, que é a falta de direcionamento. É uma grande dificuldade de muitos desenhistas, né? Às vezes você tem contato com um professor de desenho, ele te passa uma série de exercícios, né, te mostra um caminho, e às vezes aquilo não está muito relacionado com o que você queria, né? Porque às vezes você não tem claro o que quer. Às vezes no futuro você até lá no subconsciente seu tá que você gostaria de mexer com mangá, mas se você não reflete isso, você começa a fazer qualquer curso de desenho, ou então começa a seguir qualquer livro, qualquer revista. Então, primeiro, é bom você ter um professor de desenho, tá? Mas se você for autodidata, mesmo assim você precisa ter um bom direcionamento. Por quê? Se você não tem claro o que realmente você quer com o desenho, você vai pipocar. Só o desenho tem mais de 30 áreas ligadas, né? Tem, por exemplo, a questão do ilustrador, o caricaturista especificamente, tem o arquiteto, né? Tem, por exemplo, o tatuador. Então tem muita área diferente. Até no meu livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, eu cito 28 áreas ligadas ao desenho. Então você precisa ter claro, ainda que você não faça um curso de desenho, né? Mas mesmo assim você precisa ter um direcionamento. E como diz aquela frase, quem não sabe o que procura, não sabe quando encontra, vai acontecer o mesmo. Você precisa ter bem claro o que você quer para você saber encontrar as coisas que você realmente está procurando. Se você não tiver referência nenhuma, qualquer caminho vai valer, né? Para quem não sabe o que é, qualquer caminho serve. Tem essa frase também, né? Então,
é bom você trabalhar isso também. Por isso é importante você ter claro um pouco, né, de cada modalidade, né? Sei lá, você vai fazer um curso de desenho, mas o que tem naquele curso de desenho? Você vai aprender perspectiva, você vai aprender, por exemplo, o desenho de observação, você vai aprender a ilustrar. O que vai aprender naquele curso? É bom você tendo claro isso e ter claro o que você quer, para você alinhar o que você quer com o curso que você está procurando, com a revista de desenho que está tratando do assunto que você quer, com o livro de desenho que está tratando do assunto que você quer. Isso é muito importante. Outra coisa é a falta de investigação. Se você não investiga, se você não procura saber o que realmente você está estudando, né? Sei lá, se é desenhista, você gosta de mangá, mas procura aprender um pouco de um autor, aprende um pouco de outro autor, porque às vezes um autor pincela algo que o outro não pincelou. E isso vai ajudando você a ter diferentes compreensões de um mesmo assunto e vai fazendo com que o conteúdo que você estava assimilando ele fique mais forte dentro da sua cabeça. Então, sei lá, tem diferentes linguagens, por exemplo, né? Tem autor que aborda de uma linguagem, às vezes que estimula o hemisfério direito, mas às vezes como você despertou mais o esquerdo, né? Então vai ser boa. Então, existe uma série de linguagens dentro de desenho que você precisa ajustar. Você pega, por exemplo, autores que são muito bons, né? Você pega, por exemplo, Renato Silva, né? Tem livro de desenho que trabalha essas duas linhas, né? Tanto para o hemisfério direito quanto esquerdo, vai ser muito útil para você acelerar o seu aprendizado. Então, você fez um curso às vezes, né? E às vezes, sei lá, se você fica só à mercê do professor ensinar, acaba limitando o seu aprendizado. Então, sei lá, quem realmente é bom em desenho, realmente entende de desenho, às vezes desde pequeno já pegava livro, já pegava revista, né? Conversava com pessoas que entendiam do assunto e acelerou o seu aprendizado porque ele investigava, ele comparava diferentes ensinamentos. E isso faz total diferença. Não fica só à mercê do que o seu professor está falando, não. Eu não estou querendo dizer que ele pode estar te enganando, não. É uma questão de você acelerar o seu aprendizado justamente fazendo comparações e validando conhecimentos, tá ok? Outra coisa que não tem jeito, a falta de prática. Você pode ter os melhores métodos, mas se você não pratica, não tem como ser melhor. E é assim, você vai lá, desenha, não ficou legal, desenha de novo e vai gastando papel mesmo. Compra aqueles blocos mesmo de 500 folhas e vai desenhando sem parar, né? É claro que de vez em quando você vai ter que parar mesmo para poder fazer algumas análises. Mas não fica muito analisando só o desenho, não. Desenha, desenha, desenha. Vai ter momentos que você vai ter que parar para analisar. Então, assim, se você quer dedicar ao desenho, não adianta ficar só lendo livros, não. Você tem que desenhar, desenhar e desenhar. E às vezes você vai ter que deixar que o traço flua. Então, por exemplo, assim, você viu um desenho ali, quer desenhar ele? Beleza, olha e desenha. Isso é mais a questão da reprodução. Agora, se for uma questão de ilustração, não tem problema. Vai lá, estuda os fundamentos, né? E vai praticando. E à medida que você vai praticando, o seu corpo ele vai aprendendo, né? Você vai fazendo um estudo aí, no caso, né, de desenho, que vai lapidando essas dificuldades. Pode ser com relação à coordenação motora, a sua capacidade de ver, porque praticando que você evolui, tá? Além, é claro, justamente da teoria. Outra coisa que pega muito em todas as áreas, né, de aprendizado é a questão da falta da análise. Por isso que é importante você analisar. Então, periodicamente, é bom você pegar os seus desenhos, fazer uma análise, o que você está melhorando, o que você está com dificuldade, né? Porque se você não tiver essa análise, você não sabe se você está crescendo, né? Você não sabe para onde está indo. Então, por exemplo, se você fez o desenho, depois de um tempo, analisa os próximos, né? E vai olhando o que está melhorando. É o traço que está melhorando? Está melhorando o jeito de você colorir, o jeito de você fazer a arte final? Porque assim você vai ter uma certa consciência sobre o que você está fazendo, né? Às vezes, sei lá, você está fazendo um curso de desenho, mas às vezes você entrou num curso que não é bem a sua dificuldade. E você fazendo essa análise, você sabe para onde que você está realmente aprendendo e para onde que está tendo dificuldade. Então, você fazendo essa análise ajuda bastante. Outra coisa que pega muito é com relação à pressão externa, tá? É uma coisa que você tem que tomar um cuidado também. Por quê? Sempre vai ter os famosos espíritos de porco, né? Para poder falar para você que desenho não vale a pena, que desenho não leva para lugar nenhum, que isso é coisa de criança. E você precisa desenvolver uma certa autonomia aí, né? Para poder lidar com isso, uma certa resiliência. Porque sempre vai ter comentários sem noção. Inclusive, para você ter uma noção, mesmo você sendo um profissional já bem conhecido, o pessoal às vezes vai te pedir desenho de graça, vai te fazer umas perguntas bem infantis, então assim, você precisa saber lidar com isso. Porque no Brasil, né, o ofício de desenhista é bem desvalorizado. No geral, no mundo, ele tem uma certa desvalorização, mas no Brasil é mais forte ainda. Então você tem que saber lidar com isso, tá? Porque é uma crença limitante instalada na sociedade. Tem alguns tabus que nós, desenhistas, né,
profissionais precisamos vencer aí, tá instalado, não adianta correr, porque isso daí já faz parte dos ossos do ofício desenhista. Então, se você quer se sustentar, você tem que entender que é um caminho cheio de pedras e você tem que saber caminhar nesse terreno, porque senão você vai desistir rápido, né? E isso vai fazer muita pressão em cima de você, tá? Mas no final de contas, né, se você ter contato com técnicas, né, e você considerar bem essas questões que eu falei, você vai ter muita chance com o desenho. É uma questão justamente de saber se posicionar e nunca esquecer dessas referências, porque no final das contas você tem muita chance para trabalhar no desenho, né, e vencer nesse caminho. Só que é uma questão de sustentar isso, tá? Deixou cair, realmente você acaba desistindo, acaba não tendo bons resultados, tá? Mas acredita no seu potencial e aprenda a lidar com essas dificuldades, tá ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, né, se você gosta de desenho, principalmente no nosso canal, tá? E destacar que se você não segue a gente, segue depois no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.